esperar o Instagram avisar aqui que estamos ao vivo. Aqui no Instagram, acho que eu vou botar um filtrinho. Acho que agora melhorou. Boa noite, gente. Estamos ao vivo. Vou esperar o Instagram avisar que a Eve Burili está ao vivo. Boa noite. Boa noite. Oi, Dani. Boa noite. Então, gente, estou ao vivo também aqui na minha rede vizinha, então de vez em quando vou dar uma olhadinha aqui para outra câmera. Então, boa noite, Dani. Que bom que vocês estão aqui. Que essa, na verdade, é uma jornada aí que eu estou fazendo desde quinta-feira passada. Para quem ainda não assistiu a aula gratuita que eu dei desse conteúdo bem a fundo mesmo, de conhecimento do teu filho, saber lidar com a personalidade dele, com o temperamento dele. Quem não assistiu ainda essa aula, ela fica disponível até amanhã gratuitamente, porque ela faz parte do meu curso de temperamento da criança, e eu disponibilizei esse link gratuito. Na minha bio, eu acho que não está o link da aula, mas eu mando para todo mundo que quiser por direct, porque ela faz parte, então, dessa aula. Ela fica disponível até amanhã de forma gratuita, porque ela faz parte do curso. E nessa aula eu me aprofundo bastante ali sobre os temperamentos, a personalidade desse começo de jornada aí, de conhecer o teu filho. Oi, Fê, tudo bem? Eu vou te mandar, Dani. Vou te mandar assim que acabar aqui a live, que eu vou falar um pouquinho dessa aula. E aí eu vou te mandar porque vale a pena. Ela faz parte do curso, eu falei de uma forma bem aprofundada. Então, para quem está entrando agora, de vez em quando vou dar uma olhadinha para o lado, que é da outra câmera da nossa rede vizinha, porque eu estou ao vivo em todas as minhas redes. Então, seja muito bem-vinda nessa jornada de conhecimento do teu filho, tá? Então, aqui nas lives que eu tô fazendo, eu vou fazer hoje uma live, amanhã eu vou fazer uma live, tem mais essa aula gratuita, que é onde eu te mostro que é possível e fácil, quando a gente estiver comprometido com isso, do ambiente familiar harmonioso, amoroso, sem aquele monte sem briga, sem estresse, chega de sofrimento, de achar que é tudo fase, que é tudo terrible two, que é tudo, chega disso, sabe? Chega desse estresse dessa mãe que a gente acha que eu estou sem paciência, desse meu filho que está querendo fazer um monte de coisa que a gente só diz não. Então, chega desse estresse, desse sofrimento diário, porque isso não precisa no ambiente familiar, e nem deve ter, na verdade. Então, essa jornada aí que eu estou fazendo desde quinta-feira é para te mostrar que quando a gente entende, a gente sabe da personalidade da criança, a gente consegue, então, conduzir ela de uma forma muito melhor nesse relacionamento, né? Construindo, então, um relacionamento de forma muito mais saudável, sem birras, sem sofrimento, sem frustração na hora de dar ordem para o teu filho e ele não te escutar, e falar 1000 vezes a mesma coisa, ele não te escuta. Então, não precisa disso, não precisa passar por isso, tá? Então, assim, às vezes a gente chega no ponto de explodir, de não saber o que fazer, de não saber como reagir,
e a gente não sabe qual é a melhor forma para conduzir aquele momento à criança, porque daí a gente se sente culpado por estar gritando, ou daqui a pouco a gente se sente culpado porque a criança está fazendo o que bem entende, e a gente não consegue colocar os tais limites na criança, ou dar ordens, né? Realmente é uma ferramenta isso, então chega disso, sabe? Então essa aula gratuita eu vou mandar o link para todo mundo que pediu, já mandei muito aqui por direct. Então na live de hoje eu quero te mostrar que é possível que o seu filho te obedeça, que é possível que o teu filho te escute sem precisar passar por tudo isso. E que ele te obedeça de uma forma natural e não dessa forma cega, que ele não te obedeça assim por medo ou por ameaça ou porque aquela obediência cega que ele está te obedecendo apenas pelo fato de nem saber o que ele está fazendo, ou por medo de alguma coisa, ou porque tu disse que ele não vai ter tal coisa se ele não ganhar tal coisa. Então, eu vou te mostrar hoje que é possível isso, mas recomendo assistir primeiro, então, a aula é gratuita, porque essa, então, é a continuação. Oi, meninos, agora tá entrando um monte de menino. Vini, oi, Vini. Oi, Dudu, todos os papais. Oi, Léo. Léo ainda não é papai, mas já vai entrar. Oi, Meg. Então, quem quiser, né, repetindo, manda o link da aula para então complementar o assunto aí dessa obediência então natural, que não vai ser essa obediência cega, né? Então chega desse estresse, disso de achar que é fase, de achar que é terrible two, de vai passar, não é assim, tá? Então chega de tudo isso, eu vou te mostrar nessa live os motivos então pelo qual o seu filho deve discutir e de uma forma mais natural. Tá? Então, para quem está entrando agora, já avisei que eu vou de vez em quando estar olhando para essa outra câmera aqui, porque estamos ao vivo em todas as redes. Tá? E aí é muito louco eu falar isso, porque as pessoas que só escutam isso acham assim, isso é muito bom para ser verdade, porque uma casa com criança, sem birra, sem estresse, sem mãe gritando, sem mãe se sentindo culpada, sem mãe, sem paciência, isso não existe, isso é muito bom para ser verdade, sabe? Isso tá longe da minha realidade, porque aqui eu tenho mais de um filho, então a gente tem que dar uns gritos mesmo. Então, muita gente pensa isso, é muito bom para ser verdade. Mas, gente, se eu não tivesse realmente vivendo isso, se eu não tivesse vivido isso, e mais, se eu não tivesse passado para as pessoas ao meu redor esse conhecimento e elas não tivessem aplicado nelas e não tivesse funcionado, eu não estaria aqui. Tá, gente? Eu vivi isso. A chance de mim e a minha filha não ter o relacionamento que a gente tem hoje, se eu não tivesse esse conhecimento, a chance desse relacionamento ser de brigas era alta, altíssima. E sabe por quê? Porque eu e ela somos de temperamento forte. Eu vou explicar, eu expliquei na minha aula ao vivo e gratuita, que eu vou mandar o link para quem quiser, eu expliquei o que são os temperamentos fortes, tá? A nomenclatura, inclusive, deles, que é o colérico e o sanguíneo, eu expliquei lá a fundo isso. Mas eu e a Clara, a gente é de temperamento forte, a gente é colérico, o colérico é o temperamento mais forte dos 4. Lá eu expliquei isso também, o porquê. Então, a gente tem necessidade de controlar, a gente tem necessidade de gritar, sabe? Então, a tendência do nosso relacionamento não ser aquele relacionamento melhor possível era muito grande, tá? Então, se eu não tivesse vivido isso, aplicado isso no meu dia a dia desde o começo, talvez eu também não acreditasse que pudesse ser tão bom assim do jeito que é. Tá? Apenas por essa ferramenta e aplicar, então, essa ferramenta de educação com as suas técnicas e táticas no dia a dia, é possível o seu ambiente familiar, então, ser totalmente tranquilo, ter aquela criança que te obedece naturalmente, que ela colabora contigo todos os dias, tá? Então, é muito possível que isso aconteça. Então, se eu não tivesse vivido isso, e as outras pessoas ao meu redor, elas vinham reclamar, por exemplo, que a criança não comia,
que a criança não obedecia, não escutava, tinha que falar 10 vezes a mesma coisa, tinha que falar 10 vezes para ir tomar banho, e era sempre um estresse na hora do banho, porque ela não queria ir, e aí tinha que chamar o marido, porque só ia com o marido, e aí a criança não comia, aí ficava bravo porque não come. Quando eu comecei a explicar tudo isso para essas pessoas, elas houveram uma transformação no ambiente familiar delas. Tá? A criança voltou a comer, começou a comer, não teve mais o estresse na hora do banho, não teve mais aquela coisa de não escutar mais, sabe? Aquele estresse de, eu tenho que falar 1000 vezes a mesma coisa, não precisou mais falar 1000 vezes a mesma coisa. Então, isso funciona, funcionou comigo, vai funcionar com qualquer um que realmente tiver empenhado para isso, que estiver passando por isso e aplicar e souber desse conhecimento que eu vou passar para vocês. Então, eu quero mostrar que é possível isso, tá? Então, eu também talvez não acreditasse se eu não tivesse vivido isso, sabe? Porque só estando mesmo no campo de batalha para ver o que acontece. E realmente funciona. E eu posso mostrar para vocês depois alguns relatos, tá, gente? Então, para quem está entrando, vou repetir aqui que eu de vez em quando vou estar olhando para a câmera do lado, tá? Então, é isso que eu tô. Ai, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A criança, ela está se desenvolvendo, né? Então, óbvio, ela está se desenvolvendo. Mas, assim, ela está desenvolvendo de uma forma que a gente precisa dar alguns estímulos. Por exemplo, a gente estimulou ela a caminhar, ela caminhou. A gente estimulou ela a falar, ela falou. Então, quando a gente dá o estímulo certo para o temperamento e personalidade certa, esse estímulo, então, a ação que a gente quer que tome é o que funciona. Tu tem que dar o estímulo certo para o temperamento certo. Tu tem que saber te comunicar com aquele temperamento, sabe? Então, não adianta tu te comunicar da mesma forma com todos os teus filhos, por exemplo. Porque assim não dá certo. O que dá certo é tu entender que ela está se desenvolvendo de cada uma do seu jeito. Então, quando tu entende o jeito dela e também entende o seu, isso flui, então, de uma forma mais natural, né? Então, ela precisa do estímulo certo, de acordo com o temperamento, de acordo com a personalidade dela. A gente precisa conhecer a personalidade, o temperamento dela, assim como a gente precisa conhecer o nosso também, para saber como casar essa combinação, tá? Então, foi a partir daí que começou essa minha jornada. Eu comecei a falar sobre isso, bastante sobre isso na aula de quinta-feira, que eu dei gratuitamente, e seria muito interessante, então, vocês analisarem cada tipo de temperamento. Mas eu vou falar aqui algumas coisas que já vai ajudar bastante nesse entendimento, tá? Oi, gente, para quem está entrando agora. Oi, Nelson. Oi, Guga. Oi, Tere. Então, que eu tava falando da minha aula gratuita, né? Então, na minha aula, assistam a minha aula para vocês entenderem mais a fundo sobre o temperamento e sobre o que eu vou falar agora, que é um complemento. Então, é uma jornada, na verdade, de conhecimento da tua criança, que tu começa por ti, sabe? Tu começa pelas suas crenças. Tirar essa coisa, essa crença que a gente tem de achar que é, por exemplo, uma fase, de achar que vai passar, de achar que ela não tá comendo, tá rejeitando os alimentos porque é uma fase, ela não tá fazendo birra porque é uma fase. Gente, é uma fase? Mas ela precisa ser validada, entendida, para a gente conseguir desenvolver essa fase da melhor maneira para ela poder ir para outra fase. Então, não adianta a gente achar que é uma fase que vai passar sem a gente validar aquilo para ela ir para outra fase. Porque se a gente simplesmente passar de olho fechado para essa fase, ela não vai desenvolver da melhor forma que ela deveria ter desenvolvido naquela fase. Então, essa coisa, por exemplo, do terrible two, tá? Que as mães falam, é terrible two, é uma fase que passa mesmo. Gente, parece que a gente já está inconscientemente sabendo que tudo de ruim que acontecer entre os 2 e 3 anos é normal.
Então, a gente pensa, é normal ela fazer birra, é normal ela ficar dizendo não. Dizer não é normal mesmo, ela vai dizer muito não ainda. Mas a gente tem que validar esse não dela, a gente tem que entender algumas situações que tu vai ver que dependendo da personalidade, do temperamento dela, se tu entender como que ela age de acordo com o temperamento dela, daqui a pouco tu vai passar por essa fase sem achar que teve o tal terrible, sabe? Que foi o meu caso também. Isso que a Clara é de temperamento forte. Ela tinha tudo para passar por um péssimo terrible, para ser terrible mesmo, terrible two, sabe? Porque eu sou de temperamento forte, ela é de temperamento forte, nós duas temos necessidade de controle, de controlar a situação, sabe? Então tinha tudo para dar ruim, sabe? Um terrible two tinha tudo para dar ruim. Mas não deu, porque eu conheci a ferramenta, eu apliquei com ela, eu apliquei o conhecimento, e não aconteceu isso, aconteceu o oposto disso, sabe? Não estou dizendo que ela não vai falar não, né, na fase dos 2 anos, ela vai, mas ela ela valida o desenvolvimento dela, sabe? Tu entende esse desenvolvimento que é natural, o desenvolvimento da criança, sabe? Então, tira essa crença que é fase, que vai passar, a gente tem que primeiro limpar isso, tá? Então começa em nós primeiro essa jornada. Tira essa crença de que é uma fase. Tudo que é situação, tudo que é birra que a criança faz, tudo que acontece de mau comportamento, tem algo por trás disso. Não é apenas uma fase que tu tem que ignorar. Tem algo por trás disso, porque vai virando uma bola de neve. Quanto mais ela fez uma birra por um dia e tu não deu bola, no outro dia vai ser pior, no outro dia vai ser pior. E quando tu vê, vai estar aquela mãe sem paciência, dizendo que não tem mais paciência, e a criança grita. Ou então, ao contrário, a criança chora por tudo e tu não sabe o porquê, porque daí tem o outro tipo do temperamento, porque daí ela não é do temperamento forte, ela é do outro temperamento, ela reage de uma outra maneira. Então, quando tu não entende isso, vai virando uma bola de neve. Tá? Então, aqui, a partir de agora, eu tô aqui para querer separar quem está realmente querendo mudar, quem está realmente preocupado, querendo mudar, querendo aplicar a situação, ou se tu tá aqui apenas porque tu quer uma dica, porque tu quer um conselho de alguma coisa só, de alguma situação, que tu quer um atalho para alguma coisa, ou se tu realmente quer um ambiente familiar harmonioso, sem estresse, sem birra, porque isso exige o comprometimento, tá? Comprometimento dos pais. Vocês têm que querer mudar, tá? Porque, como eu disse aqui, isso parte de vocês. Então, se tu tá aqui apenas porque tu quer uma dica, um conselho, alguma ideia rápida, não é bem assim que funciona. Mas se tu tá aqui porque tu quer ser acolhida, sem julgamentos, e porque tu quer de verdade mudar, ver o teu filho mais feliz, tu quer ver ele feliz, tu quer ver ele se desenvolver da melhor maneira, de acordo com o temperamento dele, de acordo com a personalidade dele, sem sofrimento, sem birras, sem passar por cima de quem ele é. Se tu realmente estiver comprometido com isso, então aqui é que tu tá no lugar certo. É aqui que tu pode contar comigo, com o meu apoio, com tudo isso que eu vou te passar, tá? Que é essa maneira, então, com certeza vai mudar a sua vida e não a sua vida, principalmente, sim, a do seu filho. Ele realmente vai ser uma pessoa mais feliz, ele vai ser uma pessoa de ação, ele vai ser um futuro adulto de ação. Tu não vai causar tantos traumas nele, então não vai ser aquele adulto infeliz que não sabe o que faz, que está perdido. Então, ele vai ser um adulto já emocionalmente forte, tá? Então, isso é a nossa jornada que a gente começou desde a quinta-feira, tá, gente? Então, se tu tá achando aí que é uma fórmula mágica, que é só dar uma dica, que vai mudar a vida, então não é isso, tá, gente? É realmente
né, tem que estar, tu quer estar comprometido, quer que teu filho confie em ti, sabe? Então, assim, antes de continuar aqui a outra dica que eu quero dar para vocês, a outra ferramenta, eu sempre, assim, eu queria contar para vocês como que eu cheguei até aqui, assim, nesse conhecimento, nessa transformação, e eu queria contar para vocês como que eu consegui chegar até aqui e como que eu consegui todo esse sucesso de relacionamento que eu tenho com a minha filha hoje, sabe? Porque não foi assim da noite para o dia, não foi instinto materno, não foi aquela coisa que a gente acha que quando a gente está grávida vai nascer, o bebê nasce uma mãe, a gente já sabe educar. Não foi assim, tá? A chave do sucesso que eu encontrei está na disciplina positiva de Jane Nelson. Estudei comunicação não violenta, como funcionam os temperamentos, né, que é uma filosofia antiga, uma história antiga, e que ele faz até relato com os 4 elementos. Então, com tudo isso, eu comecei a desenvolver, então, esse método, porque quando eu fiquei grávida, quando eu ia virar mãe, né, o que eu mais queria, o que eu mais almejava, é que a minha filha fosse feliz e que eu tivesse um ótimo relacionamento com ela. Tudo que eu queria na minha vida era ter o melhor relacionamento possível com a minha filha. E aí, o que acontecia? Eu, ao mesmo tempo, eu tinha um pouco de medo de virar mãe e não conseguir cumprir esse papel de virar uma mãe com aquele relacionamento ótimo, perfeito e tal. Não vou dizer perfeito, mas aquele bom relacionamento, sabe? Porque relacionamento com filho é como qualquer outro, é uma construção. Tu tem que entender a outra pessoa, tu tem que aceitar a outra pessoa. Então, com filho não é diferente. Não é só porque ele é teu filho que tu vai ter uma ótima relação com ele. Né? Quando é criança, tu até pode achar que está sendo ótimo, porque ele está fazendo tudo que tu pede, tudo que tu quer, né? Dependendo do temperamento dele, ele vai te obedecer de olho fechado, né? Que não estou dizendo que isso é bom, ao contrário, isso é ruim, tu está matando aí uma vontade interna dele. Mas, então, o relacionamento é para ser construído. Então, eu tinha muito medo disso, porque do meu temperamento, eu tenho um temperamento forte, e eu expliquei isso na minha aula ao vivo e gratuita. Para quem está chegando agora, eu mando o link da aula gratuita, que eu falo bastante sobre cada um dos temperamentos e como agir com eles, tá? Então, eu tinha muito medo de não ter esse melhor relacionamento que eu queria ter com minha filha e que ela não fosse a pessoa mais feliz do mundo, sabe? E aí, quando ela nasceu, ela começou já, né, desenvolver e tal, e aí desde pequenininha, ali perto do 1 ano, tu já começa a ver o temperamento dela. E é claro, também tinha um temperamento forte. E aí o que acontecia? A gente eu me via, né, muito sem paciência, muito sem paciência. E aí eu tinha vontade de gritar, e aí eu me sentia mal se eu gritava, eu me sentia mal porque eu não sabia como agir, eu não concordava em algumas coisas que ela fosse fazer e eu não sabia como agir. E aí ela não me escutava, ela não fazia o que eu pedia, ela não comia o que eu queria. E aí eu comecei, gente, não pode ser assim, sabe? Aí eu fiquei pensando, não, deve ser uma fase, vai passar, né? Aí passava um tempo, quando via acontecer outra coisa, não, deve ser uma fase. Eu, não pode ser, gente, porque fase tem o tempo inteiro, tudo é fase. E aí, como é que eu vou ficar esperando passar de uma fase para outra? E aí cada fase tem um problema, eu vou ter que ficar aguentando, engolindo goela abaixo, cada problema da fase, né? Então, gente, não pode ser assim, né? Então, aí eu pensava, será? E aí eu comecei a acreditar que não podia ser assim. Eu não podia ser normal eu ficar me estressando e ficar achando que eu era sem paciência todo dia e eu botava a culpa em mim porque eu era sem paciência.
E aí eu não sabia como agir, não pode ser assim, tem que ter alguma coisa aí. E aí, então, que eu comecei a estudar o método Montessori, de Maria Montessori, comecei a estudar comunicação não violenta, comecei a estudar, que mais? Os temperamentos, que é de uma filosofia antiga, que ele faz referência à personalidade com os 4 elementos, né? Terra, água, fogo e ar, que tem tudo a ver. Eu vou explicar isso detalhe por detalhe, não hoje na live, mas está dentro do meu curso e tem alguma coisa nessa aula gratuita sobre isso, que faz todo sentido. E aí eu comecei a ver, gente, realmente o buraco é muito mais embaixo. Não é assim da criança nascer e a gente simplesmente, vamos educar do jeito que a gente acha que deve. Não é assim. E aí eu comecei a aplicar tudo isso que eu comecei a ver, tudo isso que eu comecei a estudar e começou, gente, olha, me arrepio de falar, porque em poucos dias a nossa relação, minha e da Clara, mudou. Gente, eu nem lembro a última vez que eu briguei com ela, porque foi antes de eu conhecer tudo isso. A gente não briga mais, ela não faz mais birras do nada em casa. Isso há muito tempo, né? A Clara já vai fazer 3 anos. Isso, eu já estudo isso há 2 anos. Então, assim, transformou a minha vida, o meu ambiente familiar. Ela começou a me obedecer, ela começou a colaborar em casa, ela fazia as coisas sozinha, ela tem autonomia para fazer as coisinhas dela e ela faz. Então, isso assim transformou a minha vida. A nossa relação hoje, eu posso dizer que é ótima a nossa relação. É como eu sempre sonhei a nossa relação. Isso funcionou. Então, eu quero passar isso aqui para o máximo de pessoas que eu consigo, sabe? Então, foi a partir daí que eu criei o meu curso de temperamento da criança, tá? E sendo bem sincera, como vocês sabem que eu sou, eu criei esse curso não pensando da forma financeira, de criar alguma coisa, para vender alguma coisa. O meu principal objetivo em ter criado esse curso é para libertar a criança, é para libertar esse padrão de educação que a gente vem vivendo, que não é respeitosa do temperamento dela. Cada um tem um temperamento com pontos fortes, pontos mais fracos, que tem que ser levado em consideração, porque senão a gente anula isso e lá no futuro adulto ele acaba surgindo isso de forma inconsciente, alguns traumas, né? Viram traumas isso. Então, eu quero passar isso, por isso que eu faço lives aqui o tempo todo, por isso que eu dei essa minha aula gratuita, tudo para conseguir alcançar o máximo de pessoas possível com esse conhecimento, com essa ferramenta, porque é para mudar a vida sua e do seu filho, para ele ser uma pessoa muito mais feliz, sendo respeitado, de forma respeitosa essa educação, sabe? Então, eu descobri que realmente a chave do sucesso, gente, é a disciplina positiva que eu estudei, a comunicação não violenta, tá? Então, o que eu posso te mostrar agora, né? Eu queria que tu pensasse, em alguma situação que tu viveu com a tua criança, com o teu filho, uma situação difícil que tu passou com ele. Pode ser pequenininho. É importante ressaltar também que dos 0 aos 6, 7 anos é a melhor fase para tu entender dos temperamentos dessa ferramenta, dessas técnicas para tu aplicar, tá? Na primeira infância e até os 7 anos é a melhor fase. Então, eu queria que tu pensasse em algum momento, alguma situação que tu viveu com a tua criança, que foi assim desgostosa, sabe? Frustrativa para ti, que tu não se sentiu bem, o que aconteceu. E aí eu queria que tu pensasse, qual é o jeito assim mais normal de lidar com essa situação,
Tá? Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Pedir, por exemplo, a minha filha fazer alguma coisa específica, né? Tipo, vai, sei lá, vamos pro banho. Tipo isso, tá? O que é o mais comum do pai reagir, dos pais reagirem quando a criança não reage na hora que tu pede, né? Ela não te escutou. O que tu faz? Qual é a reação mais comum das famílias em fazer isso? Então, queria que vocês pensassem qual é a reação mais comum e que vocês fizeram e tal, que quando a criança não te escuta. O mais comum, gente, é os pais quererem mudar o comportamento da criança, tá? Então, a criança não escuta, então tu acha que o problema tá com a criança. Então, tu vai lá e tu quer que ela mude de comportamento, tu quer que ela te escute, tu quer que ela haja, tu quer que ela faça o que tu tá pedindo ali na hora, tá? Então, o mais comum é isso, tu vai lá, ou tu grita, aí tu pega pelo braço, aí, né, esse é o mais comum. E, então, eu quero dizer que, na verdade, isso acaba causando uma reação oposta ao que a gente quer, tá? Quando a gente foca no comportamento da criança, essa é a maior armadilha que a gente pode ter aí, tá? Porque a gente não é ela que a gente tem que mudar naquele momento. Porque existem algumas ações que a gente faz que ela dá uma reação oposta e de mesma intensidade. Isso é física, né? Até falando assim, é física. Então, se tu grita com a criança, se ela for de temperamento forte, ela vai gritar de volta. E ainda vai gritar de volta dizendo não. Sabe? E aí que causa todo aquele estresse. Então, na verdade, existem algumas pressões que os pais fazem na criança, que isso faz ela reagir de maneira oposta. Então, quais são esses tipos de pressão que é o que não devemos fazer, então, para a criança, para ela não reagir da forma que a gente não quer, tá? Tem a pressão verbal. O que é a pressão verbal? Quando, por exemplo, assim, tu só vai comer a sobremesa se tu terminar o almoço, sabe? Isso é uma pressão verbal. Isso não é legal. Ela fica colocando aquele momento de comer como uma coisa não boa. Assim, tipo, então eu só vou ter algo bom se eu passar por algo ruim, e o ruim é o que? Era o comer, então ela vai associar inconscientemente que comer não é bom. Então, isso é uma pressão verbal. Quando tu já sabe o que vai acontecer se tu não guardar teus brinquedos, né? Ou, se tu não guardar teus brinquedos, vão levar teus brinquedos. Eu escutei falar esses dias não, né, gente? Acho que foi ali antes da pandemia, faz um ano. Porque foi na brinquedoteca. A mãe falou assim, se tu não guardar antes da gente sair, o velho do saco vai pegar esses brinquedos aí. Gente, isso é uma pressão verbal, ou seja, a criança está agindo por medo, ela não está agindo para contribuir, para colaborar de uma forma natural. Então, isso é uma pressão verbal. Então, quando a gente coloca um alimento na mesa e fala para a criança, só vai comer isso, só vai ter isso se tu comer isso, né? Isso é uma pressão verbal. Existe também a pressão verbal positiva. Isso eu vejo que entra muito em comum, é muito comum as famílias falarem isso, porque acham que é uma forma positiva de incentivar a criança, quer ver? Por exemplo, ela não tá comendo, aí ela do nada come um tomate. E aí a mãe, parabéns, muito bem, tu comeu um tomate, né? Ou guardou os brinquedos. Muito bem, tu guardou, parabéns, tu guardou os brinquedos, é isso aí. Isso é uma pressão positiva que a gente dá na criança, mas ela inconscientemente acata como uma pressão negativa, tá? Porque ela tá fazendo aquilo só para agradar o outro, e não porque ela tem que fazer aquilo para colaborar, porque tem que colaborar com a casa, porque tem que ser uma forma natural de organização, a gente precisa ser organizado.
Então, ela não vai acatar isso de uma forma positiva. Ela vai ser uma criança dependente de elogios, dependente de aprovação externa, sabe? Vai ser aquela pessoa que vai estar, por exemplo, no trabalho e vai fazer algum trabalho e, ai, meu chefe nem elogiou, sabe? Ai, não vou fazer de novo, meu chefe não me elogia, então não tem por que eu fazer, sabe? Então, quando a gente cria essa dependência de aprovação externa, é ruim para quando ela cresce e vira adulto. Mas quando a gente não faz essa pressão positiva, ela vai crescer aquele adulto assim, ó, confiante de si mesmo. Porque ela vai fazer um bom trabalho e vai, ele nem me elogiou, nossa, ele nem percebeu o quão bom tá isso aqui que eu fiz. Mas ele ainda vai ver, eu vou mostrar para ele o quão bom tá isso aqui, sabe? Porque vai ser uma criança confiante, ela não vai depender de ações externas. Então, existe essa pressão positiva também, que de ficar parabenizando e tal, que ela não, o cérebro da criança não absorve como uma pressão positiva, ela absorve como uma pressão negativa, tá? Então, e infelizmente também existe a pressão física, que é a pior de todas para qualquer tipo de comportamento que ela venha a ter. A pressão física, ela é tão grave quanto a verbal. A verbal é tão grave quanto a física. Por exemplo, esse exemplo do banho. A filha vai tomar banho e ela não foi. Então, a pressão física é quando tu pega e obriga ela a ir no horário que tu quer, como ela quer, ignorando, então, o que ela estava fazendo naquele momento, por que ela não escutou naquele momento. Então, tu vai ignorar aquilo, e isso é uma pressão física. Isso, gente, é péssimo em todos os sentidos, porque ali tu tá sendo agressivo com ela. Por que tu tá sendo agressivo? Porque tu é mais forte que a criança. Então, tu tá sendo injusto naquele momento. Tu tá te prevalecendo de uma força que ela não tem. Então, infelizmente, existem muitas famílias que fazem pressão física até na hora de comer, de colocar o garfo na boca à força, de obrigar a criança a abrir a boca, sabe? Então, isso é pressão física. É quando tu invade, então, o espaço dela físico e obriga ela a fazer alguma coisa. Então, esse é o jeito mais errado que tem esses tipos de pressão, a pressão negativa, como eu expliquei, a pressão positiva, como eu expliquei, e a pressão física, como eu expliquei. É o jeito errado, é o pior jeito que tem de fazer a criança te escutar, porque não é assim que ela vai te escutar, não é assim que ela vai te obedecer, tá? E não é assim que ela vai confiar em ti, e não é assim que ela vai criar uma relação, que é disso que a gente está falando aqui, dessa jornada, de criar uma relação ótima com essa criança, e uma felicidade aí jamais vista em poucos dias, tá? Então, essa não é a melhor forma. Então, gente, o que eu quero te mostrar? Eu quero que tu saiba, eu quero te mostrar, então, algumas técnicas, né, táticas dessa ferramenta que conduz a criança, então, a te escutar. Porque, assim, todas as birras, mau comportamento, atitudes que a gente julga não certas naquele momento, o choro de desespero, o grito da criança, tudo isso é um pedido dela para ela ser ouvida, porque ela não tem um controle emocional o suficiente, e ela não vai ter por muito tempo, tá, gente? O nosso cérebro mesmo, agora só um parênteses, para quem não sabe, a nossa mente, ela só é formada com 21 anos de idade. A gente é a mente da criança até os 21 anos de idade. Tá? Isso é muito sério. Quando a gente sabe disso, a gente entende a responsabilidade que a gente tem no cérebro da nossa criança, do nosso filho, tá? Porque a gente tem que dirigir eles até os 21 anos. Então, eles não têm esse controle emocional. Então, na primeira infância, né, o cérebro deles não está formado ainda, está formado menos ainda. A forma que eles têm de se comunicar é a forma que por espelhamento, ou seja, eles vão fazer a mesma coisa que tu faz. Então, se tu se tu grita, se tu te impõe de uma maneira agressiva, é assim que ele vai reagir quando ele precisar
chamar, não vou dizer chamar a atenção, porque eu não gosto de usar esse termo, né? Mas quando ele quiser ser ouvido. Então, todas as birras, todas as choro, gritos da criança, é um pedido para ser ouvido, é algo por trás disso. Então, se tu ignora isso, se tu rebate com isso de outra maneira, a relação de vocês, ela só se afasta, tá? Ela não se constrói, ela não está sendo ouvida, ela não está sendo uma relação mútua aí, tá? Então, como que a gente faz para a criança nos escutar? Existem, na minha aula, como eu já falei aqui algumas vezes, mas para quem está entrando agora, na minha aula eu explico exatamente o que são os 4 temperamentos. Mas cada um deles tem uma forma específica de se comunicar, que ele entende melhor. Porque o temperamento é uma linguagem, é um modo que cada um enxerga e recebe o mundo, as mensagens. Tá? Então, a gente entendendo como o outro recebe de uma melhor maneira, como enxerga o mundo, a gente consegue se comunicar com ele de uma melhor maneira. Então, quando tu entende a tua criança, ela tá fazendo alguma coisa, e tu chamou ela não escutou, ela não deu bola para você naquele momento. A melhor saída é prestar atenção o que ele tá fazendo naquele momento que ele não deu ouvidos para você. Tá? O que ele está fazendo ali? Ele está montando o quebra-cabeça dele ali da vida. Então, para ele, aquilo ali é muito importante naquilo que ele está fazendo. O trabalho dele é aquilo. Já pensou a gente trabalhando e chega alguém e grita nos nossos ouvidos? Dizendo, olha aqui, porque eu estou falando com você, estou mandando você fazer tal coisa, e tu está ali concentrado no teu trabalho. O que tu vai interpretar? Que aquela pessoa não está dando valor para o trabalho que tu está fazendo no momento. Né? Então é assim que a criança interpreta. Quando tu simplesmente grita e obriga ela a te olhar naquele momento que tu pediu, ela está entendendo que tu está ignorando o que está sendo importante para ela naquele momento. Então, existem maneiras específicas de cada personalidade, cada temperamento, para tu depois, então, conduzir ela para o que tu quer. Então, como eu sempre digo, primeiro, escuta ela, faça com ela para depois conduzir ela. Porque aí ela vai se sentir ouvida, ela vai se sentir, ela vai confiar em você, tá vendo que tu tá validando a vontade dela e tu vai conseguir conduzir ela para uma forma mais positiva, sem birras e sem sofrimento. Claro que eu explico na aula e também no meu curso uma forma mais aprofundada de tu explicar isso, de tu conseguir conduzir isso de acordo com cada temperamento, para que tu consiga uma forma de se comunicar de uma melhor maneira ainda com teu filho, quando tu entende o temperamento dele, tá? Então, gente, tu já sabe o que não funciona, tá? Já expliquei o que não funciona, e assim, ó, eu não quero despertar, é importante falar aqui que eu não quero despertar culpa em ninguém, e nenhuma mãe aqui, porque a gente está aqui para aprender. Se tu tá aqui já nessa live assistindo, é porque tu já tá interessado em mudar, em fazer diferente alguma coisa que não tá dando certo. Então, eu não quero causar culpa em ninguém aqui, tá? Se eu falei alguma coisa aqui, a pessoa, meu Deus, eu fiz isso ontem. O que acontece? Gente, eu era exatamente como você, tá? Eu era exatamente como você. Aliás, eu comecei a estudar isso justamente porque estavam acontecendo algumas coisas que eu queria mudar e fui mudar, tá? Então, a partir de todo esse conhecimento, de todo essa esse meu fundamento e tudo isso que eu apliquei em mim, que funcionou, nas pessoas ao meu redor, que funcionaram, tudo isso eu quero passar para você, tá bem? Então, eu queria deixar vocês com uma tarefa para a live de amanhã, porque na live de amanhã eu vou citar algumas situações que aconteceram com vocês, que vocês não souberam lidar, e eu vou, então, analisar essa situação e vou trazer aqui
tudo conforme o temperamento da sua criança, né? Numa estimativa de temperamento, porque eu não conheço a sua criança assim, mas eu vou analisar, trazendo pela disciplina positiva, pela comunicação não violenta, o que poderia acontecer diferente. Então, eu queria fazer um exercício com vocês para a gente trazer isso para a live de amanhã. Eu queria que tu pensasse novamente naquela situação que tu pensou ali, né, no meio da live, que eu pedi para tu pensar numa situação que te frustrou um pouco, que tu não soube como agir, que foi dolorosa, ou que tu sentiu culpa por ter agido daquela maneira, ou porque o seu filho agiu fazendo birra e tu não sabia como lidar. Eu quero que tu pense numa situação que tu achou que não foi legal ter conduzido daquela maneira. Eu quero que tu pense nisso, que tu escreva para mim no comentário, essa live vai ficar gravada, queria que tu escrevesse alguma situação, não precisa ser em detalhes ali escrevendo, mas eu só preciso entender o que aconteceu. E eu queria que tu pensasse na tua cabeça aí uma forma diferente, como tu poderia ter reagido naquela mesma situação. Como tu poderia ter feito diferente aquela situação. E outra coisa que eu quero que tu pense é como que o teu filho agiu quando tu reagiu daquela maneira que tu não gostou, tá? Por exemplo, eu não gostei da situação porque eu gritei muito com ele e aí ele começou a chorar, né? Sei lá. Então, assim, quando tu gritou com ele, como que ele reagiu? Ele ficou triste? Ele chorou? Ou ele ficou brabo, jogou as coisas no chão, quebrou alguma coisa, começou a se bater? O que aconteceu com ele? Qual foi a primeira reação dele que ele teve quando tu agiu dessa maneira? Tá? Isso eu quero que tu escreva nos comentários para mim, porque amanhã, ou também eu posso abrir uma caixinha de pergunta, não sei o que vocês preferem, na live de amanhã eu vou comentar então essas situações de acordo com o temperamento de cada um. E quero muito que vocês assistam a minha aula gratuita, que eu falo sobre temperamentos. Amanhã é o último dia que ela fica gratuita, essa aula. Ela está bem aprofundada de temperamentos. Depois ela vai para o meu curso de temperamento da criança, que o link está na bio. Lá no curso, eu vou falar dos 4, vai ser 4 módulos, tá? E eu vou falar de modo bem aprofundado os temperamentos, o que são e as técnicas que tu tem que utilizar para entender essa ferramenta e como utilizar ela na prática todos os dias. Porque então, fazendo isso, gente, assim, ó, te garanto, chega de sofrimento, birras e de mãe sem paciência em casa, tá? Vai garantir aí a felicidade plena do seu filho, da harmonia em casa. Então, quem lembrou de alguma situação, escreve para mim nos comentários que amanhã na live eu vou trazer isso aqui. Tá, gente? Alguma dúvida? Pode colocar aqui nos comentários também. Para hoje é essa. Obrigada. E boa noite, gente. Boa noite, ensinar as pessoas aqui. É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, tá? Sobre